Olá, humano juvenil! Hoje estamos aqui para iniciarmos uma nova série de vídeos no nosso canal. Esta série se chamará Academia de Mestres. Nela, irei compartilhar com vocês as minhas experiências como mestre ao longo de muitos anos, explorando meus erros e acertos nessa fina arte de proporcionar diversão aos meus amigos. Esse vídeo será destinado aos novatos e veteranos, marinheiros de primeira viagens e peças de museu, onde uns entrarão com suas perguntas e outros com a sua experiência. Nessa primeira incursão, falaremos sobre como montar uma aventura de RPG. Esta é uma questão que aflige muitos novos mestres e jogadores que gostariam ou necessitam de se aventurar nesse papel. Daqui para frente, vou partir do pressuposto que você já escolheu um sistema e já estudou de maneira satisfatória. Bom, primeiro, gostaria de deixar claro que o que falarei aqui não é uma regra. Esses são métodos que desenvolvi ao longo do tempo. É bem possível que outros mestres prefiram trabalhar de outra forma. E não há problema nenhum nisso. Inclusive, se você mestra e tem alguma dica, deixa aqui embaixo nos comentários, que nos futuros vídeos da academia falarei sobre essas ideias. Mas bem, vamos parar com esse papo furado para Tarrasque dormir e vamos pôr a mão na massa estrela. Primeira coisa que você deve pensar ao montar uma aventura é: qual problema apresentarei aos meus jogadores? Por exemplo, os terríveis e nojentos elfos sequestraram a jovem princesa Goblin. Ou o carregamento de patinhos de borracha de uma grande corporação foi roubado. Ou ainda, um horrível vírus que destrói os dentes dos zumbis infestou a sua sociedade, impedindo que eles se alimentem. Muito bem, anota isso. Agora você já tem o início da sua história. Vamos para o segundo passo. Perguntar quem e por que fizeram isso. Aqui vou deixar uma dica extra. Não revele essa informação aos seus jogadores de uma vez. Deixem eles irem descobrindo. Os jogadores gostam da sensação de estar desvendando o mistério. Vamos voltar para o exemplo. Os elfos sanguinolentos sequestraram a princesa Goblin porque seu antigo deus acordou com fome de carne e destruição, e somente uma oferenda digna o acalmaria. Ou os humanos matadores de zumbi querem usar o vírus para infestar a Terra com a sua raça maligna. Ou ainda, bom, me diz você, quem e por que roubariam os patinhos de borracha da Biochemical e companhia? Deixe sua sugestão aqui nos comentários, quem sabe a gente cria uma aventura com isso. Vamos para o terceiro passo, onde se passa a sua aventura. E aqui eu vou deixar outra dica extra, pensa pequeno. Ao invés de imaginar que a sua aventura se passa por toda a Terra-média, vamos diminuir esse zoom e focalizar numa pequena vila e seus arredores, ou num bairro, uma cidade, ou mesmo um pequeno planetoide. Comece pequeno e vá crescendo conforme seus personagens evoluírem. Um problema de continuidade que às vezes pode acontecer numa campanha é os jogadores se perguntarem: onde diabos estavam todos esses NPCs mega poderosos que nós agora conhecemos e enfrentamos quando a gente ficava matando matilha de lobo que assolava a nossa cidade? Bom, continuando. Vamos voltar ao exemplo dos malditos elfos sequestradores. Esses elfos levam a princesa para o seu terrível covil, uma cidade harmonicamente enfincada no meio da floresta. Esse será o seu cenário, o local onde se passa a sua aventura. Uma cidade élfica. Pense em que tipo de pessoa existe dentro desse lugar. Quem é necessário para que essa tribo horrenda sobreviva? Talvez um líder, um elfo com mais idade e sabedoria? Um grupo de guardas que protege as matas dos invasores? Um ou vários sacerdotes que provêm ligação espiritual para a tribo? Carpinteiros, coreiros, ferreiros e outros indivíduos que mantêm o lugar funcionando? Quem sabe tenha um mago e seu aprendiz que vivam ali para manter vivas as tradições arcanas. E tudo mais que você achar necessário para o bom andamento da sua aventura. Aqui eu vou deixar mais uma dica extra. Aproveite essas pessoas que você criou e através delas crie subtramas. Pensa bem, e se o líder dos elfos tiver um filho bastardo perdido nas terras humanas e precise dele, pois sabe que não vai viver muito e o povo necessita de um novo líder? Ou se os sacerdotes souberem que apenas a princesa Goblin não aplacará a fome do antigo deus,
Então novos sacrifícios serão necessários, a menos que uma criatura que não possua sangue élfico nas veias fira mortalmente a criatura usando uma espada de madeira que só pode ser ofertada por um ancião que vive isolado à beira da floresta. Ou ainda, seu aprendiz do mago está ali contra sua vontade, pois sempre quis ser um homem de armas, porém sua família o obrigou a estudar. Então, pelo preço da sua liberdade, ele poderia estar disposto a ajudar os invasores. Enfim, sua criatividade vai limitar as opções. Todas essas histórias se entrelaçam na história central, dando mais vivacidade a ela. E você estará dando aos seus jogadores ganchos para que eles possam fazer o jogo andar. E aqui entra uma dica extra dentro da dica extra. Momento Inception do vídeo. Não force seus jogadores a seguir a sua história, por melhor que você acha que ela é. Deixe-os livres para que deem a solução que considerarem melhor. Porém, nunca deixe de lhes mostrar as consequências de suas escolhas. Lembre-se, o mundo é vivo e dinâmico, e não fique esperando os jogadores agirem. Pense mais na sua aventura como se ela fosse um jogo de mundo aberto, e não um de plataforma, onde os jogadores só andam para frente e para trás. E será que aquele peão caiu? Bom, deixa pra lá. Outras coisas que podem te ajudar. Nomes. Tenha uma boa lista de nomes à mão, pois os jogadores sempre perguntam o nome daquele guarda ou da atendente da taverna. Aquela gente que nos créditos do filme aparece como o guarda número 3 ou a atendente da taverna, podem acabar virando pessoas muito importantes no seu jogo. Mapas. Você não precisa ser um artista ou um geógrafo e ficar horas fazendo mapas, apesar de que um bom mapa impressiona bastante os jogadores. Mas a cidade élfica precisa de um rascunho, pelo menos para você e seus jogadores saberem onde vocês estão. Anotações. Anote tudo o que você acha que pode ser útil durante a aventura, como fichas de NPC, páginas onde estão os monstros que você quer usar, magias que podem acontecer, nomes de lugares e pessoas pertinentes à história e tudo mais que for possível. Essas coisas facilitam o seu trabalho e tornam o jogo mais vivo. É muito legal quando você encontra aquele mesmo soldado e você conhece ele. Você volta para falar com ele. Bom, com isso tudo pronto, você já está apto para fazer sua primeira reunião com o seu grupo, para criar os personagens, discutir os históricos e quem sabe até jogar, mas não se anima tanto, vai com calma. Como falei anteriormente, esse é o meu método de criação, existem vários outros. E há também aqueles que vão preferir o improviso total, vão pegar esse vídeo, embolar e jogar na lixeira. Mas espero que o que foi dito aqui seja de alguma forma útil para vocês. No próximo vídeo abordaremos o andamento de uma sessão de jogo. Mas não pense que esse assunto terminou. Ainda há muito o que falar sobre isso, e este é apenas um início para ajudar aqueles mais necessitados. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, siga-nos nas redes sociais. Um forte abraço dracônico para vocês. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Vocês podem me chamar de Doha. E hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre como criar histórias e backgrounds para os seus personagens de RPG. Mas antes de começar de fato o vídeo, quero só avisar que essas dicas servem para qualquer sistema. Você vai ter que adaptar uma coisinha aqui ou ali, mas serve para qualquer sistema. E eu vou dar dica para players que vão fazer seus protagonistas. Se você é mestre e quer dica para criar NPC ou vilões, pode deixar nos comentários para eu saber. E já aproveita para soltar seu like e se inscrever no canal, que assim eu vou ficar bem feliz. E outra coisa, que eu vou mostrar algumas imagens aqui e ali, mas no geral você pode sim ver esse vídeo como um podcast, se você preferir. Agora indo para a primeira dica, é se inspirar em personagens e pessoas que existam no mundo real. Essa parte é essencial, e você com certeza já faz isso mesmo que seja sem nem perceber. Mas a questão aqui é justamente você perceber essas inspirações e usá-las da melhor forma possível. Você pode criar um personagem determinado que busca um lendário tesouro, mas que o faz pelo sentimento de aventura e liberdade que a jornada traz. Mas que ao mesmo tempo, por conta da busca desse tesouro, sua querida amiga acabou se metendo em problemas e foi amaldiçoada, e agora se tornou um monstro descontrolado. São duas histórias que já existem, mas eu garanto que essas duas histórias já existiam mesmo antes do Luffy e do Tanjiro serem criados. O que traz a verdadeira originalidade são os detalhes e a forma como eles se juntam.
Isso que é a verdadeira criatividade. Sem falar que com o tempo você mesmo vai acabar conseguindo colocar o seu próprio tempero de uma forma mais espontânea. Agora que você já tem uma ideia de como vai ser a sua história, você pode pensar nas habilidades, classes, raças e poderes do seu personagem. Na hora de criar a ficha, coloque os pontos nos lugares que mais vão fazer sentido com o seu protagonista, mesmo que às vezes te faça colocar pontos em lugares que talvez você não vá usar tanto, ou que não sejam tão úteis. Eu particularmente acho interessante para criar um sentido maior com o seu personagem. Sem falar que abre espaço para um mestre explorar possibilidades menos comuns. Outra dica interessante é, mesmo que você não vá jogar D&D, veja se seu personagem é caótico bom, leal bom, neutro, etc. Isso cria um pequeno arquétipo que facilita na hora de você desdobrar o entorno dele, possibilitando que ele tenha mais profundidade. Muita gente gosta inclusive de fazer as fichas antes da história do personagem. É um método válido também, você que sabe. Muitas vezes acaba que você faz os dois ao mesmo tempo. Saiba utilizar arquétipos para te ajudar a interpretar os seus personagens, mas sem se prender a eles. Lembre-se sempre que você não precisa fazer a pessoa mais original do mundo. Se você quiser, faça o clássico dobrar isso para lugares ainda mais interessantes, seja no próprio background ou até mesmo durante a campanha. O personagem, por exemplo, começa a se deparar com o mundo real, toda a maldade e crueldade dele, e vai perdendo aos poucos essas características de bondade. Ou talvez, um personagem que antes era mais responsável percebe que deve mudar depois de quase botar a missão a perder, o que resultaria na morte de seus companheiros. Na hora de interpretar o seu boneco, faça algo divertido. Não necessariamente engraçado e feliz, mas algo que você goste de fazer. Lembre-se que você vai passar horas e mais horas dentro dele. Então, se seu personagem não for legal pra você, vai ficar maçante e vai perder a graça bem rápido. Falo isso não apenas na personalidade e ações que ele vai tomar, mas também em como ele luta, em como ele vai interagir com as outras pessoas e para aqueles que gostam, na voz que ele vai ter. Eu, particularmente, adoro fazer vozinha para os meus personagens. Mas se eu rasgar demais a minha garganta, fica impossível de manter. Você tem que pensar nisso também. Nessa questão de definir as habilidades e poderes do seu personagem, eu gosto muito de fazer um nexo com a personalidade dele. Se o seu personagem é hiperativo, caótico, descontrolado, dê explosões para ele usar, granadas, armas de dano em área, por exemplo. Se o seu personagem é mais centrado, mais sério, você pode dar um escudo para ele, uma espada elegante, uma armadura forte. Se o seu personagem é bonzinho, se ele tá sempre ajudando as outras pessoas, você pode dar rituais ou poderes, magias, né? Depende do sistema que você está usando, de cura, de suporte. Isso tudo vai depender do que você vai querer com seu personagem. Inclusive, todas as regras aqui podem ser quebradas, tá? Não tem nada absoluto na hora que você vai criar alguma coisa, uma história, ainda mais quando a gente fala sobre isso, que de alguma forma isso também é arte. O que é muito interessante, o que é muito bonito também. Agora, algumas dicas extras que é: histórias complexas não são sinônimos de histórias melhores. Você pode fazer poucas linhas e mesmo assim contar mais do que se fossem páginas. O que realmente importa é na hora do vamos ver, quando seu personagem está de fato em tela. Com uma história simples, talvez fique até mais fácil para um mestre inserir a sua história na dele. Não quer dizer que algo complexo seja ruim, mas os dois métodos funcionam. E outra dica é: se você quer que o mestre te coloque na história dele, reze bastante. Porque nada garante. Você pode até escrever a melhor coisa do mundo. Se não combinar com o que ele estiver escrevendo, não vai rolar. Mas, para aumentar as chances, deixe pontas soltas. Deixe muitas pontas soltas. Não fecha nada. Porque o trabalho de fechar isso vai ser do mestre. Como, por exemplo, um vilão que apareceu e acabou fugindo e ninguém nunca mais encontrou ele. Um item mágico que seu personagem ganhou ou recebeu e ele não faz ideia do pra que serve. Uma visão bizarra que seu personagem teve quando era pequeno. Tudo isso são exemplos. Mas então, o trabalho de fechar, isso vai ser do mestre, durante a própria campanha. Ou não, se ele não quiser, vida que segue. E é isso, me diz aí nos comentários o que mais vocês vão querer ver aqui no canal. Deixa o like se você gostou, compartilha com seus amigos e a gente se vê numa próxima.